Irmãos, mais uma vez, graça e paz. Eu vou compartilhar o sonho que eu tive essa madrugada, irmãos. Na verdade, já estava amanhecendo o dia e foi uma madrugada assim de sinais do Senhor, né? A Bíblia fala que Deus ele se revela em sonhos quando ele quer falar. Irmãos, nesse sonho é, era uma perseguição muito grande da igreja do Senhor. A igreja brasileira, no meu sonho, estava passando por uma terrível perseguição. Nesse sonho, o ex-presidente Lula, ele ganhava a eleição e assim que ele ganhava a eleição, ele desenvolvia um projeto, que esse projeto era para contra-atacar todos os brasileiros. Nesse projeto, ele queria fazer aquelas pessoas que não queriam tomar vacina a tomarem a vacina. E nesse projeto, irmãos, era um projeto muito grande, satanista e diabólico. Eu lembro, irmãos, de cada detalhe desse sonho. Um detalhe que é muito importante, que eu não posso deixar de citar, é que quando vinha as perseguições, ele também estava presente. Ele estava presente junto com os soldados, junto com os policiamentos, Exército Brasileiro, Polícia Militar, Polícia Federal, todo tipo de policiamento que você imaginar, irmãos. E eu lembro, irmãos, que essa perseguição ela começava em outras cidades e a gente via toda aquela situação, né, nos noticiários. E chegava um momento que chegava na cidade de Manaus, irmãos. Então, na cidade de Manaus foi assim muito impactante. E quando chegava no Amazonas, na cidade de Manaus, ele vinha junto também o ex-presidente Lula. E chegava a minha vez. Quando chegava a minha vez, irmãos, ele falava bem assim, o ex-presidente Lula, ele dizia isso. Você quer tomar a vacina do Covid? E eu dizia não. E ele falava assim, cale a boca, que eu ainda não terminei. E ele diz assim, você vai tomar a vacina do Covid e você vai negar Jesus, porque senão nós vamos te matar aqui. E aí, irmãos, eu estava perante aquele homem e eu vi alguns irmãos da fé que estavam junto com os soldados. E eu ficava observando, eles estavam segurando a minha esposa, porque depois a minha esposa ia passar pelaquela conversa, né? Aquele interrogatório. Primeiro era eu que estava sendo interrogado. E aí, irmãos, eu via que alguns irmãos, enquanto ele falava aquelas coisas para mim, os meus olhos ficavam, sabe, em 360 graus, observando. E eu percebia, irmãos, que muitos irmãos da fé tinham negado a Jesus. Porque eles estavam bem, aparentemente, assim, eles não tinham apanhado. E ele dizia isso, você quer tomar a vacina da Covid e junto a isso você nega Jesus? E eu disse não. Eu não nego a Jesus. E quando eu disse isso para ele, eu não nego a Jesus, irmãos, eu sofri muito. Eles não me mataram num sonho, irmãos. Né? Eu não fui morto, mas eu cheguei à beira da morte, irmãos. E eu apanhava muito, irmãos, assim, de pedaço de pau, de madeira, né, com cacetete da polícia, a mão mesmo, chute, bicuda. Eles me batiam muito, irmãos. Eles quebravam a minha cabeça e eles ficavam me instigando. E ele dizia, ainda dá tempo, nega Jesus, nega Jesus. E eu começava a gritar e a chorar ao mesmo tempo, a lágrima caía nos meus olhos. E eu falava, eu não nego a Jesus, eu não nego a Jesus. E irmãos, foi um momento de tensão muito grande. Eu passei por um momento assim de aflição muito grande. Imagine, né, a pessoa ela perguntar de você naquele momento. Nega Jesus, porque senão vamos te matar. Em sonho eu passei por isso, irmãos. E o meu coração, ele acelerava a mil, irmãos. Eu me sentia assim na beira da morte, irmãos.
Mas assim, ali naquele sonho, eu glorifico a Deus, sabe, irmãos? Eu exalto ao Senhor, porque mesmo que foi um sonho, mas eu não neguei ao Senhor. Ali, diante daquela situação, irmãos, eu me senti forte, mas ao mesmo tempo foi assim muito desesperador, irmãos. Se a pessoa ela não estiver bem alimentada da palavra de Deus, ela vai negar Jesus. E ali eu me senti forte nesse sentido, internamente, irmãos. Internamente a minha alma ela estava cheia da glória do Senhor, bastante convicto em dizer não e aceitar Jesus e continuar com o Senhor dentro do meu coração. Mas a minha carne, irmãos, no exterior, ela estava trêmula, estava apavorada. E aí, irmãos, eu apanhei muito, irmãos. Eles diziam assim, estende as tuas mãos. Eu estendi as minhas mãos, irmãos. E eles pegavam assim, pedaços de madeiras e eles começavam a bater em minhas mãos. Né? Os meus dedos, irmãos, espocavam, irmãos. Né? A minha unha, ela caía dos meus dedos. E quando eu estava na beira da morte, irmãos, eu malmente conseguia abrir os meus olhos. Eles falavam, deixa ele aí, que aí mesmo ele vai morrer. E aqui, irmãos, eu estou resumindo um pouco. E nesse momento, eles chegavam com a minha esposa ao meu lado. E eles falavam, você aceita tomar a vacina do Covid? E junto a isso, eles falavam, você aceita negar Jesus? Porque só assim você será liberta. E eu olhava para minha esposa, irmãos, eu não conseguia falar. E eu começava a falar com ela através dos olhos, dizendo assim, você é forte e corajosa. Através dos meus olhos a gente trocava sinais, irmãos, de conversação. E aí, irmãos, ela pronunciava e dizia, eu não nego o meu Jesus, por ele eu vou à morte. E aí, irmãos, eles começavam, irmãos, uma série de tortura. Um soldado, irmãos, nesse momento, eles puxavam uma lista e eles ficavam por onde que eles iam começar a torturar ela. E cada tortura, irmãos, que eles faziam, eles iam marcando a caneta. Essa aqui sim, essa aqui já foi, falta essa e falta essa. E eles começavam, irmãos, eles puxavam ela pelo cabelo dela, irmãos, e começavam a bater no rosto dela. Irmãos, foi terrível. O que eu posso resumir a vocês que foi terrível, irmãos. Uma tribulação tremenda. E quando ela dizia não, que ela não ia negar o Senhor dela, que era Jesus Cristo, eles começavam a pisar em cima da cabeça dela. E ela caía ao meu lado. E nisso que ela caía ao meu lado, irmãos, malmente a gente conseguia abrir os olhos e a gente via alguns irmãos em Cristo Jesus, que eles tinham negado ao Senhor, que eles tinham tomado a vacina e eles tinham negado o nome de Jesus. E por isso eles não tinham sofrido, por isso eles estavam bem, eles estavam bem alimentados, sabe, com o alimento da terra. Eles estavam protegidos por eles ali, aparentemente. Mas ali, irmãos, naquele momento de terror, sabe, o meu corpo doendo muito, né? Os meus ossos quebrados, porque eles quebravam as minhas pernas. Eu ouvi uma voz e ele dizia assim, um Senhor dentro do meu coração. Aquela voz, ela entrava nos meus ouvidos e descia dentro do meu coração. E ele dizia assim como eu fortaleci o apóstolo Paulo, quando ele foi apedrejado, quando ele foi ali açoitado por aquelas pessoas, ele sofreu, né? O Senhor ele falava, apedrejaram ele, pegavam pedaços de pau e bateram na cabeça dele. Assim eu vou te fortalecendo nesse momento. Enquanto o Senhor falava comigo ali, irmãos, a multidão ela saía, se dispersava. E aí o Senhor ele foi revigorando as minhas forças. Eu lembro nitidamente, irmãos, que os meus ossos, eu sentia uma certa dor, mas que nesse momento, irmãos, era já se juntando osso com osso.
E aí a gente foi se fortalecendo, e o Senhor foi me curando, foi curando a minha esposa. E a gente ficava de pé, irmãos. A gente passava a mão no nosso rosto, só caía mesmo aquele sangue. Porque os ferimentos, irmãos, os arranhões, a cabeça que estava quebrada, o Senhor ele já tinha curado, o Senhor já tinha passado as mãos e a gente estava bem. E aí, irmãos, quando a gente se levantava, o Senhor falava bem assim ao meu espírito, que muitos vão perecer, que muitos vão morrer por conta do meu nome. E é necessário que a minha igreja, ela venha estar de pé. Até aquele que diz hoje, ele diz assim, meu servo, aquele que fala hoje, eu estou firme, eu estou de pé, tem que ter muito cuidado. Porque só aquele que passa pela beira da morte sabe como é um momento de tensão, mas tem que estar firme, não pode dar brecha. E aí o Senhor dizia bem assim, diz para a minha igreja, continuar em oração, pagar um preço, porque esse homem, esse ex-presidente Lula, ele não pode assumir o poder. Mas tudo está no controle de minhas mãos. Eu sou dono do tempo. E ainda que ele venha assumir o poder, só vai sobreviver aqueles que estão firmes na fé. E nisso, irmãos, eu voltei dessa grande experiência, irmãos. E era isso que eu tinha para compartilhar com o apóstolo Juscelino, com a esposa dele. E mediante isso, irmãos, compartilhar com toda a igreja brasileira. Porque, irmãos, só eu sei, irmãos, os irmãos eles não podem nem entender assim o grau, irmãos, de terror que eu passei nesse sonho. Porque, irmãos, eu via perseguição, eu via irmãos assim na fé dizendo assim, eu não nego a Jesus. E na hora, irmãos, eles já atiravam na cabeça do amado irmão, já tiravam ali a própria vida. E ali, irmãos, eles não tiravam a minha vida, mas me deixavam na beira da morte. Eles faziam isso, eles paravam a pessoa aleatoriamente e diziam assim, você nega a Jesus? Muitas pessoas negavam a Jesus. Outras pessoas, elas morriam pelo nome de Jesus e elas não negavam. E ali, irmãos, naquele projeto, eles entravam em casa. Eles visitavam cidade em cidades. E ali, irmãos, eles entravam em vielas, em bairros e em comunidade. Toda a nação brasileira, todo conjunto de policiamento, irmãos, estava envolvido nisso. Eles tinham regras, eles tinham normas a cumprir. E eles cumpriram isso, seguindo esse plano diabólico. Mas aqui, irmãos, eu finalizo, esse testemunho, este sonho que eu tive por essa madrugada, amanhecendo o dia, na data de hoje, dizendo que a gente tem que estar firme no Senhor, porque só assim a gente vai sobreviver os dias maus. Amém, irmãos. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com um versículo que está lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, que diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aleluia, glória a Deus. Talvez tudo isso que tem acontecido no mundo, que tem chegado, até nós, até no Brasil, não foi esperado por você. Talvez você nem imaginava, que um dia surgiria uma enfermidade, uma doença, que um dia surgiria essa coisa, vamos dizer, um antídoto feito às pressas. Talvez você não esperava, que seria obrigatório, que ia ter algumas restrições. A Bíblia já alertava acerca disso, com relação já alerta, com relação à marca da besta, que não poderá comprar e nem vender, quem tiver a marca.
Amados irmãos, tem um versículo muito lindo que está lá em Malaquias 3,18, que diz assim: outra vez veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo algo, talvez seja um ensaio, vamos assim dizer, para a aparição do anticristo, para a marca da besta. E talvez, ou talvez eu esteja enganado, mas como você viu a experiência do irmão Edilson, uma experiência muito forte. O irmão Edilson é um homem que é constantemente arrebatado aqui na igreja, e não é comum uma pessoa que é constantemente arrebatada ter um sonho. O sonho dela não é comum, vamos assim dizer. É comum sonhar, mas o sonho não é um simples sonho, é uma revelação. Amém, amados irmãos? Não tenho muito o que dizer acerca disso, porque o testemunho já fala por si. O irmão Edilson, ele ele explica bem. Só o que eu tenho para dizer para você é: te prepara, como diz aquele versículo, te prepara, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Como é que está a tua mente? Como é que está o teu coração? Talvez antes de tudo isso acontecer, você dizia: não, eu sou capaz de morrer por Cristo, não, se vir a marca, eu não vou colocar de jeito nenhum. Amados irmãos, e aí talvez diante dessa situação, algumas pessoas, não só aqui no canal Shalom, mas em outros canais também já revelaram sobre essa picada, e muitas igrejas se levantaram, estão se levantando. Tem igreja que está usando isso até como doutrina, pastores que estão obrigando as ovelhas a tomarem, impedindo de entrar nos templos quem não tomar. Então, amados, é um tempo de reflexão, como eu falei, talvez você dizia aquilo, e agora, como é que está a tua fé? Você ainda continua, ou você acha que isso não tem nada a ver? Amém, irmãos? E se fosse a marca da besta, você colocaria ou não? Com risco de perder emprego, com risco de não poder voltar para o seu país, com risco de seus filhos não estudarem, ou até mesmo não poder comprar o alimento. Isso é uma reflexão. Que isso fique de reflexão para todos nós. Amém, amados irmãos? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, apresenta-te este homem, esta mulher, meu Pai, que foi atraído até essa experiência, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo. Senhor, sabemos que são dias difíceis, Pai, mas sabemos, Senhor, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Senhor, que o Senhor possa aumentar a nossa fé, que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa, meu Pai querido, Pai amado, nos dar direção, que o Senhor possa, meu Pai querido, Pai amado, aumentar a nossa fé, assim como os discípulos de Jesus um dia fizeram esse pedido: aumenta-nos a fé. Assim também eu te peço, Pai, aumenta a nossa fé cada vez mais, meu Pai querido, Pai amado, aumenta, meu Deus, Pai. Senhor, nos ajuda, meu Pai, que Senhor, a tirarmos ainda períodos maiores ainda de oração contigo, Pai, períodos maiores de leitura da palavra, maiores de jejum, para enfrentarmos, Senhor, as grandes batalhas, as grandes guerras que vêm pela frente, Pai, que a humanidade vai enfrentar. Senhor, então desde já eu te peço a tua proteção sobre nós, sobre cada um dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor. Que a tua graça seja derramada sobre a igreja, meu Pai querido, Pai amado. Senhor, ajuda-nos nesse momento difícil, meu Pai querido, Pai amado. E, meu Deus, só te pedimos, Pai, a tua graça e a tua misericórdia sobre nós, Pai. Mas eu creio que o Senhor já está agindo. Eu creio que tudo que está acontecendo é permissão de Deus. Aleluia, porque logo, logo os céus se abrirão e o Senhor virá buscar a sua noiva. Aleluia, uma noiva ataviada, uma noiva que tem azeite, uma noiva que se preparou para a volta do Cordeiro. Aleluia, Pai querido, Pai amado. Eu confio em Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco.